Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Nós estamos aqui em mais um vídeo na série Batismo no Espírito Santo. Esse aqui é o terceiro vídeo dessa nossa série. E nós vamos estudar hoje sobre o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Nos dois primeiros vídeos aí da nossa série, nós vimos que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele planeja, ele age, ele executa, ele comissiona, ele prepara, ele envia, ele cuida. O Espírito Santo está com a igreja. O Espírito Santo é uma pessoa, e é uma pessoa que está na igreja, guiando o povo de Deus para o caminho da perfeição, para que assim naquele grande dia a igreja se apresente pura e sem mácula ao seu noivo. Então, meus irmãos, nós vimos que o Espírito Santo, ele age na conversão do ser humano. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós vimos isso nos vídeos anteriores. Sabendo isso, depois que nós aceitamos a Jesus, o que nós falamos no nosso último vídeo, nós passamos pela regeneração, pela justificação e pela santificação inicial. Após isso, o Espírito nos dará a certeza, ou ele nos dá a certeza, de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, ele nos dá a certeza da salvação. Então nós passamos a ter certeza que fomos regenerados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por isso, nós estamos salvos na pessoa de Jesus. Estando salvo, estando regenerado, estando santificado pelo Espírito Santo, então nós estamos aptos a nos tornarmos candidatos do batismo no Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? Antes de responder essa pergunta, vamos ler aqui alguns textos. Atos dos Apóstolos, que é o livro que nós vamos usar bastante nesse estudo. É bom você estudar o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Utilizando esses 4 textos, nós podemos dizer, em primeiro lugar, que batismo no Espírito Santo é uma promessa para todos os crentes. É uma promessa para todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Todas as vezes que nós vemos o evento da manifestação sobrenatural do Espírito Santo vindo sobre os crentes em Cristo Jesus, para batizá-los, revesti-los de poder, nós podemos observar que a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. É isso que a gente vê em Atos 2. A Bíblia diz: todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Lá em Atos 4, também acontece algo semelhante, que é quando os discípulos se juntam ali. Deixa eu ver se é Atos 4 mesmo, também não passar uma referência errada aos irmãos. Exatamente, Atos 4, os discípulos se reúnem, oram. A Bíblia diz: terminando eles de orar, tremeu o lugar onde estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, novamente.
Lá em Samaria, a Bíblia diz que Pedro e João foram lá porque Filipe tinha ido pregar o evangelho, as pessoas estavam se convertendo. Pedro foi e pela imposição de mão dos apóstolos Pedro e João, as pessoas recebiam o dom do Espírito Santo. Na casa de Cornélio, Pedro vai pregar e enquanto Pedro está pregando, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas e elas falam em línguas estranhas e profetizam, todas as pessoas que estavam ali. Aconteceu com Paulo também, em Atos 9. Aconteceu também lá em Éfeso, quando o apóstolo Paulo vai até Éfeso, que tem 12 cristãos lá. A Bíblia diz que Paulo, tendo falado a respeito do batismo em nome de Jesus, que é o batismo nas águas, que Jesus ordenou que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Paulo batizou eles nas águas, e tendo batizado eles nas águas, Paulo orou por eles, e dessa forma eles foram todos batizados no Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então, todas as vezes que nós percebemos que o Espírito Santo ele vem sobre o povo, que essa manifestação sobrenatural ela toma o povo de Deus, isso nós percebemos que acontece com todas as pessoas ali no relato bíblico. O que a Bíblia está nos ensinando batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas que são salvas em Jesus, todas as pessoas que creem, que querem, que buscam o batismo no Espírito Santo é para essas pessoas. Eu quero destacar aqui algumas coisas interessantes sobre o batismo no Espírito Santo que está no livro. Deixa eu pegar aqui o livro para eu mostrar para vocês. Está nesse livro aqui, ó. A Teologia Sistemática de Eurico Bergsten. Esse livro ele está disponível na editora CPAD. Você pode ler esse livro é muito bom, eu indico ele a vocês. Então, ó, veja só. O que o pastor Eurico Bergsten na Teologia Sistemática, ele diz: o batismo no Espírito Santo não é uma coisa que automaticamente acompanha a salvação, nem algo que necessariamente acompanhe o batismo nas águas, mas é uma bênção distinta que Deus oferece aos crentes. Ou seja, o batismo no Espírito Santo, ele não está necessariamente como ordem, como regra, para acompanhar a salvação. Ou seja, eu sou salvo, eu fui salvo em Cristo Jesus, e quando eu fui salvo, eu fui logo batizado no Espírito Santo. Não, acontece, irmão. Tem registros na história que aconteceram coisas como essa. Pessoas se converteram e foram batizadas no Espírito Santo. Aconteceram, mas é regra? Não é regra. A maioria dos cristãos, principalmente os pentecostais, que são os que creem no batismo no Espírito Santo, a maioria deles, os que são batizados, foram batizados depois da conversão, passou um tempo, eles buscaram o batismo no Espírito Santo, e então foram batizados. Então, não necessariamente o batismo no Espírito Santo, ele acompanha logo em seguida a salvação. Se aceitou Jesus, foi batizado instantaneamente. Não, não é assim que funciona. O batismo no Espírito Santo também não necessariamente acompanha o batismo nas águas. Ou seja, eu tenho que primeiro ser batizado em águas para depois ser batizado no Espírito Santo. Não. Na casa de Cornélio, eles primeiro foram batizados no Espírito Santo e depois Pedro, vendo que eles também receberam o batismo no Espírito Santo da mesma forma como os apóstolos receberam em Atos 2, ele disse: ora, se eles receberam o batismo no Espírito Santo, que é Jesus que executa, por que então também não podem receber o batismo nas águas? Então Pedro os batizou nas águas. Então não necessariamente, o batismo do Espírito Santo não necessariamente acompanha instantaneamente o ato da salvação, o ato da conversão. Você se converte instantaneamente, é baseado no Espírito Santo, não necessariamente acontece isso. E também, ou seja, automaticamente, não é algo automático. Eu me converti, sou baseado no Espírito Santo, não é automático. E também ele não necessariamente acompanha logo o ato do batismo. Claro que pode acontecer da pessoa ser batizada em águas e logo em seguida
quando a pessoa levanta, se o ministro levanta a pessoa que está sendo batizada em águas, ela pode ser batizada no Espírito Santo, sim, mas não é regra necessariamente. Então, o que é o batismo no Espírito Santo, então, no que diz respeito à salvação e o batismo em água? É uma bênção distinta que Deus oferece aos crentes. É uma bênção da salvação. É uma bênção da salvação. É uma bênção para os salvos. É uma bênção para quem quer fazer a obra de Deus. O batismo no Espírito Santo era absolutamente comum no meio dos crentes do período apostólico. No livro de Atos, nós veremos, e também você pode verificar isso em primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que o batismo no Espírito Santo ele era algo comum naqueles dias. Não era algo que assustava as pessoas. Era comum haver batismo no Espírito Santo. Era comum haver a manifestação dos dons espirituais. Era comum haver as línguas, o fenômeno extraordinário, sobrenatural das línguas estranhas. Então era algo absolutamente comum naquele tempo. A questão é que, com o passar da igreja, o pecado, você pode ler isso também nesse livro aqui, História da Igreja, um livro muito bom da editora Vida. Nós vamos ver que, com o passar do tempo, o pecado entra no meio da igreja, a igreja se esfria, a igreja tem aquele período de modidão espiritual, onde começam as vendas de indulgências e tudo mais, até vir a reforma protestante, e depois da reforma é que tem um despertamento para que a igreja busque novamente o batismo no Espírito Santo. A maior necessidade de cada crente em Jesus hoje, nessa época, nesse tempo, é ser batizado com o Espírito Santo e viver nesse poder que o batismo ele traz à vida do crente. Então, o batismo no Espírito Santo ele tem como evidência física inicial o falar em línguas estranhas. O falar em línguas estranhas é aquilo que vai evidenciar inicialmente que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Algumas pessoas dizem assim, não é necessário falar em línguas para saber que eu fui batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque há outras evidências, a alegria, ao zelo pelas almas, ao amor pelos irmãos, ao conhecimento da palavra, ok. Mas vamos ler aqui algo interessante que o pastor Eurico Bergsten, ele diz na sua teologia sistemática. Diz assim na teologia sistemática do pastor Eurico Bergsten. O falar em línguas deu aos discípulos a certeza de que haviam recebido aquilo que o Pai prometera. Todas as outras evidências que acompanharam o batismo no Espírito Santo, como alegria, zelo pelas almas, conhecimento da palavra, não lhes podia ter dado tal certeza, pois antes do batismo eles já haviam experimentado isso. Então não é necessário o batismo no Espírito Santo para você ter zelo pelas almas. Não é necessário o batismo pelo Espírito Santo para você sentir alegria. Alegria da salvação, alegria de estar andando com Jesus, alegria de ter o Espírito morando em você. Não é necessário o batismo no Espírito Santo para que você entenda a palavra de Deus. É se dedicar no estudo, orar, se possível for fazer um curso teológico. Então você vai conseguir fazer isso. Batismo no Espírito Santo tem que ter uma evidência exclusiva. E a evidência exclusiva de que a gente foi batizado no Espírito Santo é o fenômeno das línguas estranhas. Louvado seja Deus. Então vamos continuar dizendo aqui o que é batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é uma experiência. Exatamente. Batismo no Espírito Santo é uma experiência. Que experiência é essa? Nessa experiência, Deus ele vai encher a pessoa no Espírito Santo, com o Espírito Santo, e ele vai revestir essa pessoa de poder. Então, no batismo no Espírito Santo, ele é uma experiência pela qual Deus enche e reveste os seus servos com o Espírito Santo e com poder. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que ao descer sobre vós? Porque esse revestimento de poder.
Porque os discípulos já tinham o Espírito Santo. Jesus revelou isso quando você lê João capítulo 14, 15 e 16. Jesus vai dizer, ele está em vós. Vocês conhecem o Espírito Santo porque ele está em vós. O mundo não conhece, nem pode conhecer. Lá em João, se não me falha a memória, capítulo 20, Jesus sopra nos discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. E aqui Jesus está dizendo que receberão poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Mas eles já tinham o Espírito Santo. Que poder é esse que vai vir? O batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é uma experiência com Deus. Para muitas pessoas, o batismo no Espírito Santo é a segunda experiência. Porque a primeira experiência é a experiência da salvação. A segunda experiência é a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, meus irmãos, é uma experiência com Deus. É algo que marca a sua vida. O batismo no Espírito Santo marca a nossa vida como crente, como servo de Deus, como cristão. Batismo no Espírito Santo também é fonte de poder para a vida e serviço cristão. Vamos lá no texto que eu falei agora há pouco. Atos capítulo 4, versículo de número 31 ao versículo de número 33. Diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Versículo 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. Louvado seja Deus. O que é batismo no Espírito Santo é fonte de poder para a vida e o serviço cristão. Em Atos 4, os apóstolos Pedro e João são presos, interrogados, ainda acerca da questão da cura do coxo na porta formosa do templo. Aí então, depois de serem interrogados pelo Sinédrio, e Pedro, tendo sido cheio do Espírito Santo, tendo dado testemunho de Jesus, da crucificação de Jesus, da ressurreição de Jesus, sendo usado tremendamente por Deus. Então o apóstolo Pedro ia fazendo a defesa do Evangelho, as pessoas não tendo como prender os apóstolos, deixarem presos, né, o apóstolo Pedro e João, eles então resolvem soltá-los e dizer para eles não pregarem mais em nome de Jesus, porque se eles continuassem pregando em nome de Jesus, eles seriam até mesmo mortos. Então Pedro e João, eles saem da prisão, saem da reunião com o Sinédrio, eles vão para onde a igreja estava, se reúnem com a igreja e dizem para a igreja o que estava acontecendo. Olha, eles disseram para a gente não falar mais no nome de Jesus. Eles falaram para a gente não pregar mais. Então, o que a gente vai fazer? Então, a Bíblia diz que a igreja se reúne, a igreja começa a orar a Deus, e na oração da igreja tem algo interessante que eles dizem assim, olha, se uniram, Herodes e Pilatos se uniram os judeus, gente de Israel, e os gentios se uniram contra a causa do Evangelho, contra a causa do reino de Deus. Então, quem era inimigo se uniu para lutarem juntos contra a obra de Deus. Então, aí os apóstolos, os discípulos que estavam ali, eles oraram pedindo ao Senhor intrepidez. Aí eles disseram, Senhor, enquanto a gente prega, opera sinais, maravilhas, prodígios pelo santo nome do teu dedicado servo Jesus Cristo. E então, meus irmãos, depois que isso aconteceu, a Bíblia diz que eles terminando essa oração, o lugar onde eles estavam tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo e todos começaram a anunciar com intrepidez, com poder, com autoridade, que o Espírito Santo tinha dado a eles nesse revestimento de poder, começaram a anunciar a palavra. Então, batismo no Espírito Santo é fonte de poder para a vida cristã, por isso que é uma necessidade atual de cada crente ser batizado no Espírito Santo. Então, é fonte de poder para o serviço cristão, é fonte de poder para a vida cristã.
Quando a gente fala de batismo no Espírito Santo, algumas pessoas elas têm a dúvida de que eu só vou ser salvo se eu for batizado no Espírito Santo. Não, batismo no Espírito Santo, ele é uma bênção para quem já está salvo. Batismo no Espírito Santo não é para salvar ninguém. Batismo no Espírito Santo é poder para fazer a obra de Deus. Quando nós recebemos poder para fazer a obra de Deus, eu estou falando que batismo no Espírito Santo é poder para evangelizar, poder para fazer a obra de Deus. Nós veremos isso quando nós estudarmos os propósitos e os benefícios do batismo no Espírito Santo. Mas só adiantando algo aqui para você, batismo no Espírito Santo, eu vou ser bem sincero com você. Batismo no Espírito Santo não é para fazer crente rodar. Batismo no Espírito Santo não é para fazer crente pular. Batismo no Espírito Santo não é para fazer crente se jogar no chão e sair rolando no meio da igreja. Batismo no Espírito Santo não é reteté, pelo amor de Deus. Batismo no Espírito Santo é poder para testemunhar de Cristo com autoridade, com conhecimento do Evangelho. É poder para não se calar diante das ameaças das pessoas que dizem: para de pregar, eu te mato. Me mata, que até na hora da morte eu vou morrer falando de Jesus de Nazaré. Batismo no Espírito Santo é poder para a igreja avançar o reino de Deus, poder para a igreja pregar o Evangelho, poder para a igreja testemunhar de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é batismo no Espírito Santo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você tenha assimilado esse conteúdo. Eu espero você na nossa próxima aula, onde nós iremos falar sobre o propósito do batismo no Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Não se esqueça, leia a palavra, medite na palavra, busque bater no Espírito Santo, que Jesus tem poder para batizar você no Espírito Santo e você vai falar em línguas estranhas como evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.